Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui, unidos entre nós, unidos com o alto, unidos com Deus. Dentro das nossas limitações, dentro das nossas possibilidades, estamos religados. Essa é a religião verdadeira, essa é a religião de Deus. Há religiões dos homens e há religião de Deus. As religiões dos homens têm hierarquias, disciplinas, ritos, dogmas, normas, procedimentos. A religião de Deus rege-se por apenas uma lei, a lei do amor. Que essa certeza oriente os nossos passos e nós nos religuemos por essa diretriz pelo coração. Graças a Deus, que assim seja com todos nós. Hoje vamos falar sobre as características dos espíritos que exercem ação sobre a natureza. Estamos conversando, estudando o subitem Ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Trata-se do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Material, deste fundamental O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, codificado, organizado por Allan Kardec, mas que tem a autoria principal dos amigos espirituais. E hoje estamos na questão 539, porque esse livro tem 1019 perguntas e respostas, tão importantes umas quanto outras. E hoje vamos tratar, vamos lidar com as questões 539 e 540. Vamos lá? Muito bem. Há muito tempo que mitologias, que religiões de diferentes quadrantes, diferentes origens, que folclore das culturas aponta para seres mágicos, seres não encarnados, deuses às vezes, que se incumbem de aspectos da natureza, classicamente os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. Há seres espirituais para cada um deles, como as ninfas, as salamandras, os gnomos, os sacis, Iemanjá. São muitas as denominações, muitas as forças. E Kardec busca entender qual é essa relação, como se dá isso. Existem efetivamente espíritos que se debruçam sobre a ação na natureza? A primeira pergunta, na verdade, é 539. Kardec pergunta assim: na produção de certos fenômenos, como as tempestades, por exemplo, é apenas um espírito que atua? Ou eles se reúnem em um grande número para produzi-lo? E a resposta surpreendente é: reúnem-se em massas inumeráveis. Os fenômenos da natureza são resultados da ação de massas inumeráveis de espíritos. Não é interessante imaginar isso?
Porém, tomando por base a revelação dos Espíritos, que fala que o princípio espiritual já está contido nos reinos mineral, vegetal, animal, hominal e angélico, que, por assim dizer, ele dorme no reino mineral, desperta no mundo vegetal, ganha vontade no mundo animal, ganha inteligência no mundo hominal e ganha consciência no mundo angélico, numa evolução muito maior do que supõe hoje a nossa ciência, que imagina que a criatura humana veio apenas dos animais, e entre os animais dos símios, e entre os símios de um certo tipo apenas, de uma certa espécie apenas. O que nós somos, não a aparência, o que nós somos, a essência, ela vem sendo trabalhada na criação nos diferentes reinos. Imaginando assim, podemos entender e supor que a trajetória do princípio espiritual indo do átomo ao arcanjo, podemos questionar, como no exemplo da tempestade, quantos átomos são mobilizados numa tempestade? Quantas moléculas de água, por exemplo? Quantos átomos de eletricidade? Quantos átomos envolvendo todo o abalo dos elementos? E todos eles sob a influência de espíritos elevados, poderosos. O conjunto desses espíritos inumeráveis que preside todos os atos da natureza, em correntes, em legiões altamente significativas, é muito interessante para dar-nos um painel de como funcionam as forças da natureza. Não é? Questão 540. Os espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, utilizando-se seu livre-arbítrio, ou fazem isso por um impulso instintivo e, portanto, irrefletido. Aí os espíritos nos trazem um painel um pouco mais amplo e dizem assim: alguns espíritos sim, outros não. Façamos uma comparação. Imaginem esses milhares de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Será que não existe nesse processo um objetivo de Deus, visto que essa transformação da superfície do globo é necessária à harmonia geral? Entretanto, são os animais do último grau evolutivo que executam essas tarefas, provendo suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados também são úteis ao conjunto. Enquanto se preparam para a vida e antes que tenham plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio, participam de certos fenômenos dos quais são agentes, mesmo que de forma inconsciente.
Num primeiro momento, executam, mais tarde, quando suas inteligências estiverem mais desenvolvidas, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material e natural. Mais tarde ainda, dirigirão as coisas que pertencem ao mundo moral. É assim que tudo serve e que tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também teve seu início como átomo. Ao contrário das teologias tradicionais, os espíritos revelam aqui que os arcanjos mais elevados que os próprios cristos planetários formam conosco e com o princípio espiritual que dorme em todos os átomos, uma grande, uma enorme, uma inumerável, para usar a palavra que eles usaram, família espiritual. Admirável lei de harmonia, concluem eles aqui, da qual a limitação dos homens ainda não pode abranger nem compreender o conjunto. Muito legal, não é? Assim como já podemos, talvez seja mais fácil para nós, entender que nós somos cada um de nós aqui encarnados, somos um micro-universo, somos deuses de bilhões e bilhões de seres que habitam o nosso corpo. Quantos bilhões de átomos existem no nosso corpo? Inumeráveis. Assim como somos deuses desses corpos, há espíritos crísticos que funcionam como deuses dos planetas. É uma enorme família universal, uma inconcebível para nós família universal, que para cada reino, para cada atividade da natureza, possui uma subfamília formada por espíritos muito primitivos, princípios espirituais muito primitivos, espíritos mais desenvolvidos e por espíritos de alta hierarquia. Famílias mesmo, com seres mais responsáveis, mais velhos, que cuidam dos menos conscientes, dos mais novos. Como, aliás, toda família é assim, não é? É muito interessante os espíritos nos levarem a vislumbrar essas famílias que se dão em micro-universos, em universos maiores e também nos grandes universos de Deus. Algo que o próprio Jesus nos ensinou a ver quando nos ensinou a dizer as duas palavras fundamentais para sentirmos a família universal, que são Pai Nosso. Não apenas falando, mas sentindo essas palavras, sentindo nessas palavras o encaixe, a harmonia, a relação, o compromisso de amor dos espíritos, dos princípios espirituais, formando do átomo ao arcanjo diversas famílias espirituais. Vamos aos poucos abarcando, expandindo nosso ângulo de visão, avançando no que nós somos capazes
de entender a unidade de tudo. Somos um. Jesus não disse, eu e meu Pai somos um, e que nós faríamos tudo o que Ele fez e mais? Sim, nós somos deuses, sim, nós somos um com o Pai. E um também com tudo que existe, porque o mandamento de Deus, trazido por Jesus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Em 3 níveis de amores interligados entre si, e que nos faz a todos membros de uma imensa, generosa, consciente e amorosa família espiritual, na qual, como em todas as famílias, os maiores cuidam dos menores. E por isso são famílias. E por isso somos eternamente responsáveis por aqueles que cativamos. Como a frase de O Pequeno Príncipe. Livro, aliás, que tem sido base para uma série de trabalhos, uma série de estudos que estamos fazendo aos domingos, às 17h30, para o que você é nosso convidado. Muito bom. Fundamental avançarmos nessa expansão, nessa compreensão cada vez mais ampla e mais profunda do funcionamento da natureza, da Terra, da galáxia, do universo e também desse relativamente pequeno universo que somos nós mesmos. Muito bom estarmos juntos, muito bom nos expandirmos juntos. Tenho certeza que essa nossa experiência aqui ficará marcada em nossas almas, assim como as crianças que são alfabetizadas juntas, que aprendem juntas, se irmanam. Sim, um dia nos irmanaremos pelo amor com o qual Jesus nos amou. Até lá, expandiremos a nossa consciência com cada vez mais informação, com cada vez mais boa vontade para o aprendizado, com cada vez mais fraternidade, confraternização, amizade entre nós. Muito bom. Prestando serviço a partir dessa compreensão expandida que alcançamos nos estudos de hoje, estimulamos a todos os seres humanos da Terra, átomos do grande corpo do Cristo. Cristo, por sua vez, átomo do imenso corpo do universo. O universo, por sua vez, parte interessantíssima da criação de Deus nos multiversos. Partes, por sua vez, do próprio Deus. É a representação na realidade do conceito do fractal. Pesquise a respeito disso, veja as imagens de fractais, veja o conceito dos fractais e veja, constate conosco, que o átomo é muito parecido com o sistema planetário. Nós todos somos parecidos com os universos, contendo dentro de nós astros, órbitas, irmãos menores e irmãos maiores.
Muito boa essa compreensão, muito feliz por estar alcançando ela, e agora vamos fomentar que entre um pouco na consciência e no coração de cada criatura da Terra essa irmandade profunda, essa fraternidade que nos une agora pela razão e que um dia nos irmanará pelo amor. Muito bom que saibamos disso, muito bom que impulsionemos essa evolução dentro de nós, cultivando cada vez mais paz ao invés de guerra, perdão ao invés de mágoa, alegria ao invés de tristeza, luz ao invés de sombra. Maravilhoso avançar com amigos, maravilhoso avançar servindo com amigos muitos outros amigos. Que essa luz acolha, estimule, expanda todas as criaturas que compartilharem, que assistirem essa live, e as criaturas às quais essas criaturas se liguem numa maravilhosa corrente de bem, de aprendizado, de compreensão e de amor. Muita paz e bem, um prazer estudar junto com vocês. Vamos saudar agora os amigos. Muito boa noite, Emir Cajazeira, Gugu Souza, Dileia Ballarini, Rita de Cássia Monteiro, Adelaide Dias, Regina Frutuoso, Sayonara Angélica. Muito prazer, muita alegria e um compromisso de continuarmos estudando toda semana, de segunda a sábado, às 18 horas, e no domingo, às 17h30, o nosso encontro entre o pequeno príncipe e o grande príncipe, num maravilhoso estudo de singeleza, de simplicidade, de curiosidade, de leveza, de alegria e de amor. Um grande abraço, prazer aprendermos juntos e até a próxima.